Fala jovem, professor Fernando Porto na área. Nesse nosso encontro vamos falar um pouco sobre função logarítmica. Toda função logarítmica é definida por f de x igual a log de x na base a. Então, se você tem uma função que tem em sua formação um logaritmo, essa é uma função logarítmica. Lembrando que o f de x também pode ser representado por y. Então, f de x, que é igual a y, é igual a log de x na base a, é uma função logarítmica. Qual é a condição de existência de um logaritmo? Vocês já aprenderam isso. A base tem que ser um número positivo, ou seja, a tem que ser maior que zero, e além disso, a base, o a, tem que ser diferente de 1. E o logaritmando, que é o x? X tem que ser um número positivo, ou seja, maior que zero. Qual é a consequência do x ser maior que zero? O domínio. Lembrando que o domínio de uma função são os possíveis valores para quem? Para x. Então, o domínio dessa função logarítmica é o conjunto dos números reais positivos, tirando quem? O zero. Então, é R asterisco mais. E a imagem? O que é a imagem de uma função? São os valores de y. Nesse caso, a imagem é o conjunto dos números reais. Tranquilo? O que a gente tem aqui? Os dois possíveis gráficos para uma função logarítmica. Esse primeiro gráfico aqui, ele tem esta forma. Por quê? Porque a base dele é um número maior que 1. Então, sempre que a base do logaritmo for maior que 1, o gráfico vai ter essa forma aqui. E quando o gráfico da função logarítmica tem esta forma, nós estamos falando de uma função logarítmica que é crescente. Que é crescente. Só errei aqui no ezinho. Vamos digitar. Essa caneta aqui é meio complicadinha. Crescente. E a segunda possibilidade do gráfico de uma função logarítmica é quando a base está entre 0 e 1. Lembrando que a base, a, tem que ser maior que 0, diferente de 1. Então a base não pode ser negativa. Quando a base então estiver entre 0 e 1, o gráfico vai ter esta forma. E quando o gráfico da função logarítmica tem esta forma, nós estamos tratando de uma função logarítmica decrescente. Beleza? Vamos pegar um exemplo e construir o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. Lembrando que o f de x também pode ser representado por y. Então, como é que a gente faz o gráfico para essa função? Temos o plano cartesiano. Vocês lembram que o eixo vertical é o eixo y. O eixo horizontal é o eixo x. Aí nós temos que fazer uma tabelinha
Isso aqui era para ser uma reta, tá, galera? Enfim. Uma tabelinha. Escolher valores para x e calcular os valores de y. Então vamos pegar alguns valores para x. Vamos pegar o 8, o 4, o 2, o 1. Vamos pegar um meio e um quarto. Para cada valor de x, nós vamos calcular o valor correspondente em y, usando o log de x na base 2. Então vamos lá. Quando x for igual a 8, a gente vai ter log de 8 na base 2, que é igual a y. Qual é o valor de y? Qual é o número? Vamos lá. 2 elevado a quanto vai ser igual a 8? Isso aqui é o princípio fundamental do logaritmo. Está lá no videozinho da parte 1 sobre o logaritmo. Como é que a gente resolve essa equação exponencial? Relembrando, vamos colocar o 8 em uma potência de base 2. Então, vocês sabem que o 8 é 2 elevado ao cubo. Então, o y é igual a 3. Quando o x é 8, o meu y vale 3. Você vai fazer essa relaçãozinha aqui para todos os valores de x. Então, deixa eu apagar aqui. Não, vou deixar aqui, para vocês relembrarem. Quando x for igual a 4, como é que vai ficar o log? Vai ficar log de 4 na base 2 é igual a y. 2 elevado a 2 é 4. Então, o y vale 2. Quando x for igual a 2, vai ficar log de 2 na base 2 é igual a y. 2 elevado a y é igual a 2. Então, o y, nesse caso, vale 1. Quando x for 1, vai ficar log de 1 na base 2 é igual a y. 2 elevado a y é igual a 1. Então, o y é 0. Quando x for igual a 1 sobre 2, log de 1 sobre 2 na base 2 é igual a y. 2 elevado a y é igual a 1 meio. Então, o y vai ser menos 1. Quando x for igual a 1 quarto, log de 1 quarto na base 2 é igual a y. 2 elevado a y é igual a 1 quarto. Então, y é igual a menos 2. Agora, eu vou pegar esses pares ordenados e marcar os pontos no plano cartesiano. Então, percebam, vamos marcar aqui, ó, no eixo x, esses valores aqui correspondentes. Então, vou marcar o 1, o 2, o 4, aqui, o 3, 4, espero que dê, né? O 8, 4, 5, 6, 7, 8. O 8. O x também tem 1 meio. 1 meio é a metade aqui entre 0 e 1. 1 meio. E 1 quarto, que está aqui. E no eixo y,
nós vamos marcar esses valores aqui, que tem o 1, que tem o 2, o 3, o menos 1 e o menos 2. O que nós vamos fazer agora? Marcar os pontos. Ó, o 8 eu vou ligar com o 3. Agora que vai ser a dificuldade, mas vamos lá. Então eu vou fazer uma linha tracejada. Desço aqui, vai estar certinho. Vamos lá. Esse aqui é o ponto 8,3. Vamos marcar agora o ponto 4,2. 4 com 2. Vamos lá. Quatro com 2. Esse é o outro ponto. 2 e 1. X igual a 2, vou ligar com Y1. 1 e 0. Quando x é 1 e y é 0, o ponto fica sobre o eixo x, exatamente no 1. 1 meio com menos 1. Então vou marcar x igual a 1 meio com menos 1. Vamos lá. Este aqui é o ponto 1 meio e menos 1. E agora 1 quarto, que é aqui, ó, x igual a 1 quarto, eu vou marcar com o menos 1, menos 2. 1 quarto, vou mudar aqui a corzinha, 1 quarto, com menos 2. Beleza, fiz a marcação dos pontos. Agora eu tenho que traçar o meu gráfico. Não reparem se ficar meio tremido. Vamos lá. Olha a curva. Nossa, ficou horrível. Vamos tentar fazer de novo. Mas já pegaram o que é para fazer, né? Traçar o gráfico. Esse aí é o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2. É uma função logarítmica. Crescente ou decrescente, galera? Muito bem. Se a base é maior que 0, a gente tem uma função logarítmica crescente. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, dá uma olhada de novo no vídeo. E obrigado aí pela atenção. Não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal Matematicando com o professor Fernando Porto. Grande abraço e até o próximo encontro.